Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Instituto CPFL. Coprodução Uruçu. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Vista superior de uma avenida movimentada e do detalhe de um café expresso saindo da máquina. Sobre as cenas, numa faixa vermelha, sexo, Eros digital. Cris Guterres convida Caroline Amanda. Vista aérea de uma cidade. Toda essa aceleração de todos esses milhões de mensagens São Paulo, e SP. dados postados na internet também estão acontecendo na nossa vida amorosa. Panorama Só diurno no da Tinder, cidade. Brasil, 491 mil matches acontecem por hora. Carol Tilquian, Por que será psicanalista que e as comunicadora. pessoas reclamam que as histórias não vão pra frente? Que a gente está mais implicado em colecionar encontros do que efetivamente encontrar pessoas e seguir conversas. Cris sai por uma E portaria. não só na velocidade dos encontros essa aceleração tem se dado. Também tem se dado nos desencontros e nos desenlaces. Entra numa van. A gente vê isso nos ghostings. Então eu me desinteressei e eu nem me dou ao trabalho de conversar, de falar que eu mudei de ideia, que eu não quero mais. Eu simplesmente bloqueio, paro de seguir, apago, Dezenas de porque eu prédios. não quero ter atrito. É ótimo a gente ser capaz de trilhar novos caminhos, de sair de relações que são abusivas, que são violentas, que são infelizes. Mas será que a gente não está vivendo numa lógica de obsolescência programada? Onde é mais fácil a gente comprar o iPhone 14 do que mandar consertar o 13. E aí eu já estou descartando mesmo esse parceiro, porque dá mais trabalho eu ter que consertar essa relação. Então é melhor que eu ache outra. Carol Amanda sai por uma porta de vidro. Eu sou Cris Guterres, jornalista e apresentadora, e eu convidei a minha amiga Caroline Amanda, que é cientista social, psicanalista e mestranda em filosofia pela UFRJ, para a gente conversar sobre sexualidade, o erótico e a intimidade na era digital. E para isso eu fiz questão de levar a Carol para tomar um café no Alá Jardim. Vem com a gente. No banco traseiro da van, elas dão suas mãos. Carol, amada, que feliz. Como é que foi a Muito. viagem? Veio de Salvador. Carol, fundadora da Ioni das Pretas. Não podia São perder Paulo. a oportunidade de estar com você. Mas vamos começar já essa conversa. E cientista E eu social. acho que desse ponto de partida mesmo. São negras de pele escura. Eu recentemente tive uma interação aí com as redes de aplicativo de relacionamento para me relacionar. E eu percebi o quanto isso tem impactado o nosso comportamento sexual, a nossa intimidade. Carol, o que está acontecendo com essa humanidade? Van em movimento. Mudou a forma de relacionar. E aí relacionar não necessariamente tem a ver com a sexualidade, mas com o eros. Tem cabelos o crespos erótico. e volumosos. Quando a gente vai pra cama com alguém, muitas vezes a gente quer pular etapas, pular preliminares, otimizar o tempo, conferindo ao sexo um lugar estritamente conveniente de acordo com uma demanda muito superficial. Os cabelos são castanhos e longos. Então, Usa eu vou lá, óculos. busco quem eu quero, quem está disponível naquele momento, não me comprometo em termos de vínculo, em termos de construção, de entender com quem eu vínculo, a estou. impressão que eu tenho que menos as pessoas querem criar ultimamente. Exatamente. Eu lembro muito de Bauman, no início dos anos 2000, Amores Líquidos, se não me engano, não é nem, acho que 2004, por ali. Cris tem cabelos curtos, E ele já crespos e falava pretos. disso. Ele já falava de fluidez, já falava de como as relações estavam ficando rasas. Como é que a gente encaixa esse discurso de Bauman nessa ideia nossa? Eu acho que Bauman, ele vem trazendo para nós os reflexos do neoliberalismo, né? Da aceleração do capitalismo na sua versão mais predatória. E Audre Lorde vai trazer isso para nós. Ela vai dizer assim, não tem como a gente relegar o privado a um lugar distante do debate público-político. Se a gente está tratando a nossa vida cotidiana, a nossa vida relacional de uma forma estritamente descomprometida, e aqui, Cris, vale destacar, o descompromisso não tem nada a ver com aquele compromisso formal das religiões monoteístas, por exemplo, o cristianismo, casamento, padre. Não, mas o compromisso com a história do outro. Compromisso, inclusive, com o que eu costumo chamar dentro da minha clínica, da minha pesquisa analítica, de biografia íntima. Todo mundo que eu me relaciono tem uma própria biografia íntima, uma própria história. Isso não faz de mim alguém que queira casar com você,
Mas eu preciso estar com você considerando que você é uma história biográfica e a sua intimidade precisa me importar para que a gente possa se relacionar de uma maneira que seja verdadeira e genuinamente satisfatória para ambos. E não traumatizante para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Tanto né? quanto for possível. É óbvio que cada um tem seus gatilhos, sua própria biografia, mas o que eu puder fazer para que seja bom para você, mesmo que a gente nunca mais se veja, que esse seja o nosso compromisso. E a internet, a virtualidade faz parte do novas formas. É uma tecnologia relacional, não é uma tecnologia anti-humana, tampouco anti-vida. Agora, estamos aqui para conversar sobre as nuances dessa tecnologia. Porque a gente sabe que tem uma questão que é o como se usa. Sim. As ferramentas que vão chegando aí para permitir as nossas interações, a gente sabe que elas têm benefícios e malefícios. Sim. O que eu observo é justamente o fato de que existe uma expectativa específica quando é o algoritmo que faz a seleção junto com os seus próprios critérios. E dá a sensação de controle, Cris. Eu acho que essa é a grande questão. Agora você trouxe tudo, a sensação. Elas vêm controle. com tipo assim, não, eu não tô num pagode, eu tô controlando aqui. Sou eu que tô dizendo quem eu quero. Eu não tô sendo escolhida, eu tô escolhendo. Isso também gera na pessoa uma sensação de poder. Exatamente. Sensação de caça, Imagens sensação da cidade. de poder, inclusive dentro de uma égide de inversão de papéis sociais, sobretudo quando a gente está falando de mulheres. Você trouxe essa metáfora do predador. De volta, Van. E eu queria trazer isso aqui pra gente, porque isso também agrega prazer e faz com que as relações sejam regidas de maneira superficial. A primeira coisa que, quando eu penso no predador, na função predadora, é justamente porque a gente está numa sociedade com muito estímulo de duas pontas, né? A competição e a comparação. Sim. É óbvio, o ser humano sempre foi competitivo, isso está dado desde os primórdios, mas existem dispositivos completamente organizados, orquestrados para estimular a gente diuturnamente. A gente dorme com o telefone na mão, se comparando e competindo, e acorda nessa pulsão, talvez nos primeiros minutos que a gente abre os olhos. Então, considerando isso, entendendo que isso é um projeto que faz sentido na experiência do consumo, então, viagens, roupas, pessoas, ambientes, tudo está dentro de um escopo do que eu posso me valer como capital simbólico. Então, se eu já fui para outros países... O pensamento se eu capitalista... falo tudo. Então, o que eu posso consumir para ter um capital simbólico de valor nessa sociedade? E isso passa pelas relações. Relações sexuais, afetivas, relações que digam respeito aos afetos, todos que transcendem a sexualidade, como amizades e tudo mais. Partindo desse pressuposto, Cris, a gente vai confundir satisfação com prazer. Porque, em geral, eu tendo a querer aquilo que está indisponível. Eu quero caçar aquilo que não está disponível, aquilo que é difícil. Ou aquilo que na métrica do capital simbólico está muito elevado. Então eu vou à caça daquilo para agregar o capital simbólico à minha própria imagem. Prédios no Uma vez horizonte. conquistado, uma vez satisfeita, aquilo já perde o valor. Na Van. E aí tem um lugar a conquista e a satisfação, ela é muito anterior de conhecer a biografia da pessoa que eu tô querendo conquistar? A biografia íntima, sim. Eu só sei o Lattes, eu só sei a quantidade de seguidores, eu me interesso pelas roupas que ela utiliza. Tem uma teórica, se eu não me engano, Zanella, o sobrenome dela, que ela vai falar da prateleira dos afetos, né? Sim. Então, quando a gente fala da prateleira dos afetos, a primeira fileira da prateleira estão as pessoas que têm um repertório cultural XYPTO, as pessoas que falam, são poliglotas, as pessoas que viajam a outros países. Eu não tenho interesse afetivo ou comprometimento específico com essa pessoa, mas eu tenho interesse no capital simbólico que a figura dela, atrelada à minha, pode me trazer. Eu vou à caça daquele perfil. E como a gente estava falando anteriormente, eu programo o algoritmo para caçar comigo ou junto comigo aquele perfil. Uma vez conquistada essa pessoa, eu me sinto satisfeita, mas isso não quer dizer que isso me traga prazer. Porque aqui não tem um elemento fundamental, que é Eros, encanto. Carol dá um sorriso terno. Vamos falar muito mais de Eros, mas eu não posso deixar de fazer uma intervenção aqui quando você traz a prateleira do amor, que é de entender numa sociedade como a nossa, que foi construída em cima do racismo e da misoginia, quem está nos melhores lugares dessa prateleira? Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande Senzala, vai dizer: preta para limpar, mulata para transar e branca para casar.
Então, não inventamos a roda com colorismo, né? Ou com o próprio Abdias do Nascimento falando de pigmentocracia. O próprio Gilberto Freire, lá no primórdio, do início da construção e fundamentação da sua obra, ele vai dizer que é o patriarcado que vai instituir o que é para quê, né? E ele mesmo admite que o patriarcado, ele não é uma expressão cultural estritamente, mas ele é uma expressão econômica. Sim, completamente. Então não tem como a gente falar de relacionamento, de sexualidade, de intimidade, sem mencionar que existe no pensamento social brasileiro quem é para quê. E isso não se restringe, Cris, estritamente a mulheres. Né? Quando a gente tem, por exemplo, uma música famosa da década de 90, que ela vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Esse homem, dentro desse inconsciente, também está projetado estritamente para a satisfação do desejo sexual de um grupo. Ponto. Né? Não sei se é ele que eu vou apresentar na minha casa. Nem sei se é ele que eu vou passear pelas ruas. Mas eu sei que em algum dado momento ele estará comigo satisfazendo os meus desejos sexuais. Então, esses corpos racializados, esses corpos que também vêm de territórios específicos, periferias, favelas, eles são dotados de muito olhar fetichista pela própria sociedade brasileira, mas são destituídos de humanidade. E por isso não são passivos de afetos, de escuta. Amor. E tampouco é considerado a possibilidade deles terem uma biografia íntima. Não é para todos. Na tela, Carol Tilquian. Tem uma outra pesquisa do Tinder que fala que 73% das pessoas faz uma busca da pessoa antes de encontrar. E essa busca inclui colocar o nome da pessoa no Google, stalkear ela nas redes sociais, stalkear os parentes na rede social, você já faz uma busca da árvore genealógica, puxar a ficha policial, tem gente que puxa a ficha policial, e fuçar o LinkedIn. Quer dizer, você que tem a sua vida e o seu avatar inventado, Carol já e Cris vai descem da buscar o van. avatar inventado do outro e vai atrás de similaridades. Estão no Alá Porque Jardim. você acha que o que conecta as pessoas são similaridades, então, putz, o cara postou que gosta de Chico, aí você Entram fala por do um Chico corredor. Buarque, só vai falar de música brasileira, e aí ele gosta de praia e você só vai falar de praia, e talvez o que fosse encantar o cara fosse você falar da sua infância em Minas Gerais e da sua relação com a sua avó. A gente não sabe o que encanta o outro. Sorriem enquanto conversam. Num jardim com telhado de vidro, Cris oferece a cadeira para Carol, que senta. Cris Guterres, jornalista, apresentadora e escritora. E Carolina Amanda, fundadora da A gente Unidas estava falando Pretas. de corpo E cientista você social. trouxe lindamente essa imagem do corpo negro, como que o corpo negro é visto. Vamos colocar o pornográfico nessa nossa conversa? Claro. Estão sozinhas, O Carol. pornográfico, ele tem muito um compromisso de ratificar poder a partir da agressividade e da brutalização. Então, o pornográfico, em geral, ele é construído para atender os desejos estéticos de poder do patriarcado, da colonialidade. Se tem um exercício padrão em contextos de guerra, de violência indeliberada entre nações, é o advento do estupro. Sim, estupro é uma arma de guerra. É um elemento de controladora. E ele faz crer para quem está distante de um contexto de guerra, num contexto privado, num contexto doméstico, num contexto relacional comum, não precisa necessariamente ser uma relação heteronormativa, um homem e uma mulher, ou uma onde existe dois corpos, que um traz consigo símbolos de poder e o outro traz consigo símbolos na intersecção, raça, classe, gênero, enfim, pessoa PCD, Detalhe dos gestos. pessoa de etnia e ou casta, né, pensando em outra sociedade. Vai haver um tipo, através da linguagem pornográfica, um tipo de subjugação e brutalização. Então, por isso, a Audre Lorde separa diametralmente, categoria que ela usa no texto, o erótico do pornográfico, porque o erótico não prevê qualquer tipo de brutalidade, tampouco de exercício de poder a partir da agressividade, da subjugação, da humilhação. O erótico está distante disso. O erótico é o oposto disso. Mas o erótico foi sequestrado por um objetivo de um projeto colonial, patriarcal, neoliberal, capitalista, para que as pessoas não soubessem mesmo, tivesse uma grande confusão do que é eros, do que é erótico, porque o eros é justamente aquilo que traz a pulsão de vida. E o que traz a pulsão de vida a partir do desejo.
E o desejo tem critérios, Cris. Quando a gente deseja, a gente sabe do que gosta, a gente sabe o que deseja. A gente sabe exigir da forma que nos faz melhor. E a gente se torna sujeito. O Eros é um fundamento de humanidade, né? O sujeito subjugado não tem o que querer. Mas o sujeito erótico só faz o que quer. Só faz o que quer, é verdade. Quando a gente fala de pornografia, você trouxe poder num outro lugar. A gente está falando de poder nas duas questões, mas em lugares completamente diferentes. Porque no erótico, quando você me traz, a impressão que eu tenho é que é um poder que para mim. É eu me sentir poderosa e utilizar a energia do erótico, por exemplo, para minha autolibertação, para o meu autodesenvolvimento. É sobre isso? Absolutamente. Eu quero combinar as duas agora, a Bell e a Audrey. A Bell Hooks, para dizer que ela diz, a gente só vai conseguir nomear o prazer a partir do momento que a gente nomeia a dor. Então, Eros não é viver com óculos de Poliana. É justamente ter lucidez sobre o contexto privado e público da nossa interação de corpo no mundo, o quanto a pele que eu habito me traz questões doloridas por ser mulher, por ser uma pessoa trans, por ser negra, por ser não branca, por ser pindorâmica, enfim, por ser quem eu sou. Mas ainda assim, a despeito do que vem de fora para dentro, existe uma potência inesgotável, criativa e que traz a pulsão de vida que não é passivo de sequestro, que é essa pulsão de prazer. E que isso só surge ali dentro de mim. E que não pode ser sequestrado. E a gente vive isso no Brasil. Quando a gente vê as rodas de samba, as rodas de capoeira, as rodas de jongo, traz mais as rodas da cultura. de candomblé, a gente está falando de expressões de prazer a despeito de uma das vivências mais trágicas da história da humanidade. Tá? Você acaba de levar 200 chibatadas, tem um grupo cuidando de você, mas lá no fundo tem outro grupo batendo tambor, fazendo comida para todo mundo, porque o elemento do prazer, ele erótico, não é o prazer individual ou que traz uma relação muito autocentrada estritamente, mas é o erótico cultivado em comunidade que traz pulsão de vida para cada indivíduo, potencializa a vida em cada indivíduo. Então, a despeito dos contextos mais distópicos que, sobretudo, pessoas negras viveram nesse país e pelo mundo, por conta da guerra e tantas disputas de poder perpetrado pela colonialidade, pelo patriarcado, ainda assim esses povos provam para nós. O erótico nunca se perdeu. E agora que ele não está mais sob posse dos homens, agora que a gente tem mais contato com a pornografia, agora que a gente não se conecta tanto com a biografia individual de cada um, o sexo que nós fazemos hoje, você, nessa perspectiva filosófica, você enxerga que é um sexo diferente? O sexo para o qual a gente se entrega, o sexo... Se é que a gente faz sexo, porque já sabemos que existem estudos que estão dizendo que as gerações mais novas, os millennials e as gerações Z, estão transando menos. Tem uma filósofa que eu sou muito apaixonada em, que é a Viviane Mosé. Na mesa, xícaras de café. E uma das coisas que ela traz... Grande Viviane. Ela fala assim, o homem começa a entender sexualidade a partir do momento que ele para de transar e pegar essa fêmea, essa mulher de 4. Né? O sexo acontece quando os dois se olham nos olhos. Então, mais uma vez, ela está dizendo, quando o erótico acontece, quando o erótico conecta para além de uma dimensão estritamente instintiva, é que há conexão. Que a gente pode até reivindicar um pouquinho da categoria do Antônio Bispo dos Santos, quando ele fala assim, nós estamos numa sociedade entre o sintético e o orgânico. O sexo que a gente faz é sintético, artificial, superficial, ou é um sexo que nutre, que gera vínculo, potencialização de vida, onde a gente sai inteiro, mesmo que o capitalismo e o neoliberalismo nos fragmente, no momento íntimo é onde a gente se reconstrói. Qual é o sexo que a gente está fazendo? E eu estou gostando desse ponto da nossa conversa, porque a gente problematizou muito ao longo da nossa viagem, da nossa chegada por aqui, mas agora eu começo já a enxergar que você vai traçando para a gente um caminho para a gente encontrar um ponto que eu não sei se a palavra é essa, porque eu não sei se a gente precisa ser salvo. Talvez a gente precise, mas quero deixar essa conclusão para você. Mas um ponto dessa, eu vou trazer salvação como a palavra. E você citou em alguns momentos o erótico e Audre Lorde. Esse é o caminho? Eu vou vir para o Brasil, Cris. A gente falou muito, né, de teóricos
de múltiplos lugares, mas eu quero trazer, mais uma vez, o Luiz Antônio Simas e os nossos encantados. Quero trazer 2 personagens que são preciosas. A primeira é o próprio Zé Pilintra, né? A malandragem. A malandragem. Que é esse personagem aí da Umbanda, das religiões de matrizes africanas, que é malandro, mas que é sedutor também, Muito. que tem um jogo, né? Que resolve graves problemas, questões homéricas, que inclusive a gente não resolve e leva para ele resolver, com muita ginga. E operado sempre na malandragem que está na pelve. E isso fala muito de Brasil, né? Porque brasileiro tem orgulho de ser malandro. E é uma malandragem que faz a gente sobreviver. Tá, eu vou resolver o problema, mas primeiro eu vou dar de comer ao corpo. Eu vou comer o que eu tenho que comer, eu vou dançar o que eu tenho que dançar, na segunda eu resolvo. Sim, porque trago malandragem aqui não como um adjetivo ruim. Absolutamente. Não, não, não. Absolutamente. Então, essa personagem que nas ancas, Carol balança né? o tronco. Ele tá sempre de branco para dizer que, apesar dos pesares, das lutas e das batalhas, ele nunca se suja. Porque justamente a ginga faz ele ser o capoeira que vai para a batalha, traz a vitória sem se sujar. Tá. A segunda personagem é a própria Pombagira, que é a grande acolhedora das mulheres de todos os planos dessa sociedade, ricas ou pobres, de qualquer etnia. E ela vem trazendo o erótico através de um símbolo que é a gargalhada, a alegria. Né? A primeira coisa que a gente sente em alguém que está transbordando vida Gargalhada. é a gargalhada. Não é um riso comedido, que inclusive foi demonizado pelas religiões monoteístas. Essa gargalhada, né? É pecado. Ainda mais para uma mulher. Exatamente. Ao contrário, o primeiro elemento erótico destravado por uma pombagira é gargalha comigo. Sorria comigo. Faz gesto de chamar. Seja alegre. E ela faz no corpo um movimento do coração, que é balançar. Mexe os ombros. Então, os nossos encantados traz consigo no seu repertório corporal elementos fantásticos e simbólicos potentes de erotismo e de intimidade. Né? Às vezes você fala com a pombagira, ela diz: eu te conheço, eu já sei, vamos resolver. Né? É um lugar de conforto, de cuidado, de potência de vida e de restauração de tudo que foi fragmentado pelas batalhas do cotidiano. Então, Audrey traz isso, mas a pombagira incorpora isso. Carol usa um colar com um grande búzio. Queria também deixar que a gente pudesse se apoiar na brasilidade, nas filosofias incorporadas nos encantados, a possibilidade de cultivar o espírito da intimidade, o erótico como poder, mas também a partir do chão que a gente pisa e incorporando isso, né? O corpo é o lugar de incorporação, né? É o lugar de encarnação. A carne para nós não é fraca. A carne, para nós, é um mecanismo de transcendência de todos os ditames capitalistas coloniais. Abre um sorriso. Nossa, que lindo isso. Estou muito feliz. Você veio de Salvador para a gente poder tomar esse café, fazer essa conversa. Então, só quero te agradecer. Detalhe das 4 mãos Tem dadas. um último, que é o João do Rio. Traga. Ele fala sobre flanar, né? Flanar não é caminhar. Flanar é um caminhar contemplando. Ela encara a Cris Acho que a gente sorrindo. fez isso aqui. Fizemos. A gente fizemos, contemplou a gente biografias contemplou. íntimas, biografias contemporâneas, internet, virtualidade, ancestralidade. Que eu possa flanar com você e com as nossas muitos anos ainda e que você possa ser condutora de tantas outras de nós, viu? Bora! Bora! Vamos, que eu vou te acompanhar. Levantam-se. Não vou deixar você ir para Salvador agora ainda, porque eu ainda quero aproveitar para a gente dar uma volta. Bora que a gente tem muito o que conversar. A imagem dela Bora. se desfoca. Lá fora, conversam entre vasos de folhagens. Você sabe o que você deseja? A imagem vai se distanciando Freud, Lacan e todo o meu povo da psicanálise diria que não. e sobe alto. E aí tem 2 frases de Lacan que eu quero trazer, que é: eu amo em ti algo mais que tu. Carol Tilquian, E amar é dar psicanalista algo e que comunicadora. não se tem a alguém que não o quer. A gente não sabe o que a gente deseja. E a gente tá tão nessa lógica do controle, do produto, da otimização, que a gente tá esquecendo que tem coisas na vida que são da ordem do inconsciente, do incontrolável, de algo que me escapa. E que parte da beleza disso é exatamente
viver esse incontrolável. E o que eu percebo é que a gente está com medo, a gente está ficando fóbico. Ao invés de se preparar para viver o descontrole, essa montanha-russa, a gente está saindo correndo. Eu vejo que o tempo e o descompasso do tempo é o que está sendo um dos grandes empecilhos nas relações. Porque a gente está vivendo cada vez menos o tempo social. Vista aérea da cidade. Na tela preta, direção Pedro Caldas e Leonardo Virno. Produção Júlia Bravo e Pedro Caldas. Câmera Ana Lu, Pedro Caldas, Leonardo Virno e André Albuquerque. Audiodescrição Bel Machado. Consultoria Jean Brás. Libras Caroline Dias. Gravação, edição e mixagem de AD Nelson Pinton. Outros créditos. Agradecimento a Lá Jardim. Logos de produção, coprodução, patrocínio e realização.